Olá, eu sou a professora Tenente Inês, professora de língua portuguesa, literaturas e redação. Hoje eu estou aqui para que possamos corrigir mais alguns exercícios, mais algumas questões que já foram aplicadas em certames anteriores, certo? Bom, para quem já está inscrito, não esqueça de dar o seu joinha. Para quem ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreva e ative o sininho para que possa receber as nossas novidades, tá bem? E para quem não gostar, deixa lá o seu não gostei, que tá tudo bem, tá? E lembre-se de que se você precisa tirar dúvidas sobre alguma questão que você viu aqui no nosso canal, pode mandar mensagem pelos comentários que eu respondo, tá bem? Bora lá, bora trabalhar, gente. Caminho é longo. Continuando, agora nós estamos na questão 11ª, certo? Assinale a alternativa em cujo enunciado o pronome que está entre parênteses pode ser colocado corretamente em qualquer um dos pontilhados. Colocado diz respeito a quê, galera? Diz respeito à colocação. Então, eu não tenho que ficar avaliando se o pronome que está entre parênteses está certo, está errado. Não é emprego, é colocação, ok? Então, vamos lá. Na letra A, olha só, de cara, eu tenho ninguém aqui, certo? Se eu tenho ninguém aqui, o T só pode vir aqui. Por quê? Pronome atrai pronome, certo? Ele quer que coloquem qualquer um dos pontilhados, ou seja, seja aceito, né? Em qualquer um dos pontilhados, a sua colocação seja correta, se eu colocar aqui. Aqui eu não posso pôr em hipótese alguma. Por quê? Porque o verbo está no futuro do presente. Então, eu tenho duas possibilidades. Ninguém te irá esquecer tão cedo ou ninguém ir-te-á esquecer tão cedo. Irá te esquecer, embora a gente fale isso no nosso dia a dia, seria falso, tá? Então, não pode. Estou. Bom, aqui eu não posso colocar pronome em hipótese alguma. Por quê? Porque eu estou iniciando oração e quando a gente inicia oração, a gente não pode colocar pronome oblíquo átono, tá? Então, estou lhe dizendo ou estou dizendo-lhe. Mas iniciar a oração não pode. Falso aqui também. Ela me quer dizer. Pode? Pode. Me quer dizer. Ela quer me dizer, pode também. E ela quer dizer me, pode também. Ah, professora, mas aqui, ó, nós temos uma palavra que é atrativa. Entendam o seguinte: a palavra atrativa, ela serve para verbos simples. A maioria dos autores não consideram a palavra atrativa para locução verbal. Tanto que na locução verbal eu posso colocar antes, entre o verbo auxiliar e o verbo principal, ou depois da locução. Tanto que aqui eu também posso colocar aqui na letra A, ó, ninguém irá esquecer-te. Posso também, tá? Sem menor problema. Então, a palavra atrativa vale para a locução? A gente tem que avaliar as alternativas, tá? Se não houver nenhuma outra alternativa, entendeu? Significa que está valendo. Se houver alternativa, significa que não está valendo. Aqui há essa alternativa em que eu consigo colocar o pronome em todos os lugares. Então, a resposta aqui é a letra C, ó, tá? Aqui não posso iniciar a oração pronome oblíquo e aqui também não posso iniciar a oração pronome oblíquo. Agora, vamos lá. Perdão. Haviam se encontrado. Pode, pode. Havia encontrado-se. Não. Depois de particípio, gravem isso. Depois de particípio, é crime hediondo, inafiançável, sem direito a sursi, tá? Então, é um crime imprescritível. Vamos brincar com o direito. Lembrem-se, particípio simples ou participando de uma locução verbal
Depois de particípio, ó, nem pensar, esquece, tá? Então vamos lá. Depois, mandou-me vir ou mandou vir-me. Horrível isso, né? Mas é assim mesmo, tá, gente? Se bem que aqui não tem isso, não. Peraí, volta, 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 volta. Aqui não tem isso, não, sabe por quê? Porque, olha só, gente, aqui só, não pode ser vir-me, não. Porque esse me aqui vai ser sujeito desse vir aqui, ó. Aí tem que ser só aqui mesmo, tá? Bom, então a resposta é letra C. Gente, vamos lembrar o seguinte: olha só, nós temos que ficar atentos à colocação pronominal. Como é que funciona a colocação pronominal para a locução verbal? Funciona assim. Se não estiver iniciando oração, eu posso colocar o pronome antes da locução, entre o auxiliar e o verbo principal, ou depois da locução. Posso. Quais são as exceções? A primeira exceção, se o verbo auxiliar, que é o responsável pela flexão de pessoa, número, tempo e modo, estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito, tá? Eu não posso colocar o pronome entre os dois verbos. Eu sou obrigada ou a colocar antes da locução, ou a fazer mesóclise no auxiliar, ou colocar depois do verbo principal. Então, é isso aí. Ah, professora, mas e se não estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito? Posso colocar, não iniciando a oração, posso colocar antes, entre os dois verbos e depois dos dois verbos. Ok? E a outra exceção qual é? A outra exceção é quando o verbo principal, que é o último verbo, ele estiver no particípio. Depois de particípio, pode ser particípio simples, não interessa. Pode ser na locução verbal, não interessa. Tem particípio. Depois de particípio, nem pensar em colocar o pronome oblíquo no depois dele, tá? É crime hediondo. Lembrem-se disso, tá bom? Bora lá. Agora vamos para a 12ª questão. Foram selecionados apenas os chefes de famílias numerosas. No fragmento em destaque, a expressão em negrito, que vai ser essa daqui. Ela vai exercer que função? Olha só, entramos em análise sintática. Análise sintática. Pela análise sintática, a primeira coisa que nós temos que fazer é achar o sujeito. Não se esqueçam nunca disso, tá? Então, qual que é o primeiro passo? Sujeito. Esse é o primeiro passo. E aí, as perguntinhas que eu tenho que fazer para o verbo. Então, você vai pegar o verbo e vai perguntar para o verbo assim: quem é que? Ou que é que? Ai, professora, por que não é só quem? Não é só quem. Porque eu posso ter sujeito-objeto também. Por exemplo, o carro caiu na ribanceira. O carro é coisa. Que é que caiu na ribanceira? O carro, né? Então, diante dessa primeira perguntinha aqui, é que vai matar toda a nossa questão. Porque eu venho aqui, ó, foram selecionados. Grifei aqui o tempo composto dos verbos. Quem é que foram selecionados? Os chefes de famílias numerosas. Então, cheguei à conclusão de que isso aqui é sujeito. Isso aqui é sujeito, tá bem? A Biju começando a fazer festa, tá? Se isso aqui é sujeito, olha o que nós temos aqui: função subjetiva. Ah, mas não está escrito que é sujeito. Gente, entenda. Função subjetiva diz respeito ao sujeito. Eles não estão colocando para você que isso aqui é um sujeito simples, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque
Agora eles não estão mais ensinando a vovó viu a uva, né? Tudo no seu devido lugar. Não. Eles colocam o sujeito lá na frente. Então, o certo é você perguntar para o verbo, mesmo que ele esteja na terceira pessoa do plural, cadê o sujeito? Tá? Porque a gente tem a tendência de ver verbo na terceira pessoa do plural e já sair logo falando, é sujeito indeterminado. Não, não é assim, não. Você tem que grifar o verbo e perguntar, cadê? Cadê ele? Se ele estiver lá na frente, você tem sujeito explícito. Significa que você vai ter sujeito. Você pode ter sujeito simples ou sujeito composto. Agora, se ele estiver na terceira pessoa do plural e não estiver o agente da ação, não aparecer para você aquele que está agindo, está sofrendo a ação, significa que realmente existe alguém fazendo, você só não sabe quem é. E aí, se você não sabe quem é, o que está acontecendo? É sujeito indeterminado, tá? Então, você tem que tomar cuidado com isso aqui, porque eles colocam o verbo na terceira pessoa do plural, iniciando a oração, ó, terceira pessoa do plural, para te enganar, tá? E aí você não se engane, não. Faça a perguntinha para o bonito para achar o sujeito. Achou o sujeito, olha onde que eles colocaram o sujeito, cá na frente. E eles não vão mais usar essa nomenclatura, sujeito simples, não. Não, não, não. Se eu posso complicar, por que que eu vou facilitar, né? Exerce função subjetiva. Traduzindo, o que que é uma função subjetiva? É a função do sujeito. Tá aqui, resposta. Resposta letra A. Gente, muita gente erra na análise sintática do período simples, porque tem por hábito chegar lá e falar assim: cadê o verbo? Achou o verbo. Aí eu vou ver a transitividade do verbo. Ei, faça isso não. Senão você vai chamar o sujeito de objeto direto. E aí você já errou toda a análise sintática do período simples. Toda, porque aí você vai chamar o verbo de intransitivo, ou de transitivo direto, quando ele é intransitivo. Você erra tudo. Então, qual que é o primeiro passo para uma boa análise sintática? Primeiro, grifar o verbo. Segundo, cadê o sujeito? E quais são as perguntas que eu faço para o sujeito? Quem é que ou que é que? Aí eu achei o sujeito. Maravilha. Eu achei o sujeito, eu volto para o verbo. Ah, então agora eu já posso, né, pegar a transitividade. Ai, ai, parece que vocês têm um frisson de querer pegar a transitividade, como se a transitividade fosse assim a coisa mais importante desse mundo, né? Não, você não tem que fazer a transitividade ainda. Você tem que ver se esse verbo faz parte da lista dos verbos de ligação. É, porque depois você vai chamar o predicativo de objeto. Pode, tá? Então, quais são os verbos de ligação? Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, aparecer, tornar-se, andar, virar. Faz parte dessa lista? Se faz, maravilha, vai ver se tem predicativo. Não, não faz parte dessa lista, não. Aí sim você vai atrás da transitividade. Você vai ver se ele é transitivo direto, se ele é transitivo indireto, se ele é intransitivo, se ele é transitivo direto e indireto. Então é por aí a pegada. Não é para vocês irem direto no verbo querer saber transitividade sem antes saber cadê o sujeito. Não pode isso, tá? E o professor de português, o bom professor, que vai executar esse tipo de questão, ele sabe que vocês vão atrás primeiro da transitividade. Por isso que eles põem o sujeito lá na frente para você chamar ele de objeto. É, assim, o distrator da vida é esse, tá? E a gente não pode cair nisso, não, ok? Bom, continuemos então. Estamos indo para a 13ª questão. Considere os termos oracionais. Ó, falou em termos oracionais. Nós temos três tipos de termos da oração, né? Nós temos os essenciais, nós temos os integrantes e nós temos os acessórios. Vamos ver o que ele está pedindo aqui, ó. Vamos ver o que ele está pedindo aqui. Sublinhados nas sentenças. E feche os olhos às sardas e espinhas, aquele corpinho ligeiro como a abelha perderia metade do que vale. Cheia de uns ímpetos misteriosos, caía das mãos da natureza. Verifica-se a presença de dois complementos verbais. Ah, então ele quer aqui, ó, ele quer os integrantes, ó. Ele quer os integrantes. Ah, e quem são os integrantes? Os complementos verbais fazem parte dos termos integrantes. Então, ele está querendo dois complementos verbais, então pode ser, ó, objeto
direto, pode ser objeto indireto, direto, e pode ser ainda adjunta adverbial. Ai, professora, adjunta adverbial é complemento de verbo? É lógico que é, ué. É óbvio que é. Ele vai indicar circunstância. E existem verbos, gente, que não existem sem o adjunto adverbial. Aquela história da tia Cotinha, né, de que o verbo intransitivo é aquele que tem sentido completo. Pula essa fase. Isso aí não existe, tá? Eu tenho vários verbos intransitivos que não, se não existirem aqui os complementos de adjuntos adverbiais desses verbos, a frase fica sem sentido. Ponham isso na cabeça de vocês. Por exemplo, eu vou. Se eu digo para você eu vou, tá completo? Claro que não. Se eu falo para você eu voltei, tá completo? Não, tá completo. Eu vou aonde? Lugar. Eu vou com quem? Companhia. Eu vou quando? Tempo. Eu vou como? Modo. Eu vou por quê? Causa. Eu vou para quê? Finalidade. Então, o adjunto adverbial, ele é sim um complemento de verbo, sim. Então, não pensem que ele é só um enfeitezinho qualquer, não. Ele é considerado acessório, ele está ali para poder dar uma maior firula no texto, né? Deixar o texto todo enfeitadinho, beleza. Mas em algumas situações, ele é essencial para o entendimento total da frase, porque só ir não vai adiantar, tá bom? Se eu falo para vocês assim, gente, voltei. Vocês vão falar assim, uai, voltou de onde? Vocês já vão começar a fazer a perguntinha, né? Voltou. Você estava onde? Quem volta estava em algum lugar, né? Isso aí. Então, bora lá. Olha só, então ele quer dois complementos verbais. Ó, e fecha o quê? Os olhos. Fecha para quê? Para as sardas e espinhas. Então, aqui, ó, o quê? Não tem preposição, eu tenho objeto direto. Aqui, ó, com crase, tem o objeto indireto. Então, nesse caso, eu tenho dois complementos verbais tá aqui. Aquele corpinho ligeiro, como a abelha, perderia o quê? Metade do que vale. Olha só, esse aqui tá muito confuso, isso aqui, porque perderia e vale são dois verbos, né? Então, metade daquilo, tá? Que aí esse daquilo aqui seria adjunta de nominal de metade, tá? E esse que aqui é pronome relativo, ok? Então, no caso, a gente não sabe qual o verbo que ele quer, porque aqui tem dois verbos. Então, ele já está errado. Primeiro, porque isso aqui é só objeto direto, perderia o quê? E aqui vale o quê? Então, objeto direto também. Então, no caso, nós temos aqui um verbo, dois verbos, né, que só pedem um complemento. Então, aqui está fora. Cheia de quê? Cheia é um adjetivo que requer complemento. Por isso que quando complementa o nome, chama-se complemento nominal. Ele quer complemento verbal. Então, essa daqui já está errada também. Não pode ser essa. Era bonita, fresca, caía de onde? Das mãos da natureza. Olha, adjunto adverbial de lugar. Então, cair aqui é verbo intransitivo, porque não está requerendo objeto. Então, eu só tenho uma proposição, uma sentença que requer dois complementos verbais. Aqui eu vou colocar para vocês, antes de até mudar aqui a corzinha da minha caneta, para a gente poder fazer bonitinho aqui, ó. Para quem tem dúvida sobre transitividade, eu acho que isso aqui é algo que as pessoas têm muita dúvida, tá? Então, nós vamos colocar aqui, ó, o que e quem. Ah, professora, mas quem é para achar sujeito? Eu falei, não é, não. Para achar sujeito é quem é que ou que é que. Não é para você achar o objeto, não.
Então, tem aqui, quando eu pergunto o que e quem, eu vou direto para o objeto. Vou ter o objeto direto. Por que que você está falando que vai direto? Porque não tem preposição aqui como barreira, igual tem no verbo transitivo e indireto, ó. O verbo transitivo e indireto, olha o que acontece com o verbo transitivo e indireto. Olha só. Vou colocar aqui, ó. A, sobre, de, com, entre. O que aconteceu aqui? Vou pôr reticências, tá? Porque são todas as preposições podem estar aqui caçando o objeto indireto, tá? Quais são as preposições? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, para, perante, perpor, sem, sobre, trás. Tem que saber? Claro que tem, tá? Aí, olha só. Mais que ou quem. Isso vai gerar o quê? Isso aqui vai gerar um objeto indireto. Mas por que, professora, que ele é chamado de indireto? Fácil. Ele vai passar por essa barreira aqui para depois fazer a pergunta, para depois chegar ao objeto. Então, isso aqui se chama preposição. E a preposição é a barreira para chegar ao objeto. Ó, é barreira. Por isso que ele é indireto, ele tem que passar pela barreira da preposição para se chegar ao objeto indireto. Aqui não tem barreira nenhuma. Eu só fiz a pergunta o que e quem e pronto, já cheguei no objeto. Bom, mas e para eu ter transitivo direto e indireto? Verbo transitivo direto e indireto. O que vai acontecer? Eu vou ter pergunta para achar o objeto direto e pergunta para achar o objeto indireto. Então, vai ser uma pergunta sem preposição e uma pergunta com preposição. Aí eu vou ter verbo transitivo direto e indireto. Tomem cuidado. Olha, printa essa tela, porque isso vai ajudar muito vocês, tá? Tomem cuidado. O que vocês têm que tomar cuidado? Porque a gente tem. O aluno é terrível. O aluno ele quer o sempre, né? Vai ser sempre assim, professora. Não, sempre não. Na língua portuguesa, quando você fala sempre, é assim, uma exceção das exceções, tá? Às vezes eu tenho lá o verbo comprar. Eu comprei um livro para meu aluno. Aí você viu, comprei o quê? Um livro, objeto direto, tá? Para meu aluno, é para quem? Para meu aluno, objeto indireto. Tá também, foi. Então eu tenho o objeto direto e objeto indireto, então comprei é verbo transitivo direto e indireto. É, ele é. Ah, então ele vai ser sempre transitivo direto e indireto, professora. Claro que não. Tá louco? Ele só vai ser transitivo direto e indireto, cara pálida, se ele tiver o complemento verbal objeto direto e objeto indireto. Porque eu posso só comprar um livro. Eu comprei um livro. Pô, ele é objeto direto. Ah, mas a senhora disse que o verbo é transitivo direto e indireto. Sim, mas ele tem que ter os dois complementos para ele ser verbo transitivo direto e indireto. Ele tem a possibilidade de ser transitivo direto e indireto. Mas ele só será transitivo direto e indireto se ele tiver objeto direto e objeto indireto. Ok? A transitividade verbal é o que traz maior problema também para a análise sintática do período simples. Isso vocês têm que saber, tem que estar na cachola, ó. Pergunta direta, objeto direto. Pergunta passou pela barreirinha da preposição, então é verbo transitivo indireto e o objeto é indireto. Foi? Tomara que sim. Bom, vamos então para a nossa 14ª questão. Antes de calcular os lucros da Seara, observe, ó, ele grifou, eu gosto da canetinha vermelha, não adianta, gente. Grifou aqui os lucros, certo? Então deve ser o que ele quer, ó, a função sintática do termo grifado
Agora eu vou fazer o quê? Eu vou aqui atrás? Não, eu vou fazer a análise sintática dessa oração aqui no enunciado. É assim que se faz prova. Então, calculares. Quem é que calculares? Tu calculares, está aqui. Esse sujeito aqui é sujeito existencial oculto elíptico, tá certo? Calculares o quê? Os lucros. Objeto direto. Aí eu já sei que ele é objeto direto. Maravilha. Então agora vamos aqui. Sempre brotando. Brotando de onde? Da árvore. Adjunto adverbial de lugar. Tá igual lá em cima? Não, falso. O pastor tocando o quê? A sua gaita. Objeto direto. Tá igual lá em cima. Tá. Vais dar a quem? Observe, verbo dar também é verbo transitivo direto e indireto. Quem dá alguma coisa a alguém. Mas neste caso, ele só está dando para alguém. Não está dando alguma coisa. Então, aqui é objeto indireto somente. Ó, então falso também. A procura de quê? Procura é o substantivo abstrato do verbo procurar. Está pedindo o quê? Um complemento nominal. Porque quem completa nome não é objeto, não. Quem completa nome é complemento nominal. Falso. Ou secando, secando onde? Nas pedras. Ó, adjunto, adverbial de lugar. Adjunto adverbial de lugar. Falso também. Então, a resposta aqui, resposta letra D, de bola. Tá? Gente, eu tenho um programa que é maravilhoso. Vocês têm que aderir a esse programa. Perca um minuto e ganhe um ponto, tá? Observe o que eu faço na questão. Primeiro eu analiso ela no enunciado. Depois eu faço alternativa por alternativa. Ponho verdadeiro ou falso e marco a verdadeira. É isso que vai me garantir depois, porque dá aquele frisson no aluno, né? Ah, deixa eu ver por quê. Vou conferir a prova. Gente, eu vou conferir a prova. Ah, Jesus. Faz isso não, faz não, tá? Aí você resolve conferir a prova. Aí você olha lá, a prova está toda limpinha, está um espetáculo, né? Branco total, radiante, não tem nada anotado nela. Aí você olha para a questão e fala assim: por que foi mesmo que eu marquei essa questão? Hum, eu acho que nessa não. Aí você desmarca a certa e marca a errada. Por quê? Porque a memória falha. O que não falha é o que está escrito. Então, quando você vai olhar o que você escreveu, você vai marcar a alternativa correta. E se você tiver que voltar para olhar, tá lá tudo anotadinho para você entender por que que você marcou aquela. Quem nunca, né, gente? Quem nunca, seus fofos, quem nunca? Quem nunca desmarcou a certa para marcar a errada? Porque a prova estava toda limpinha, né? Ó, vai por mim. Prova limpa é prova burra. Escrevam na prova. A prova ela pertence a vocês. Você pode rasurar, você pode fazer o que você quiser na prova, tá? No gabarito, tem que ser tudo limpinho. Ali você não pode rasurar nada, não. Você tem que entregar o cartão bonitinho para ser computado lá os seus pontos, para serem computados os seus pontos. Mas na prova, não, na prova você tem todo o direito de escrever o que você quiser nela, tá? E para ter certeza que você está fazendo a linha de raciocínio certa, você tem que, enquanto está raciocinando, ir escrevendo. Porque a primeira linha de raciocínio é a correta. Jamais retornem numa prova em branco, porque você vai desmarcar certo e vai marcar errado, tá? Então, para você não correr esse risco, perca um minuto e ganhe um ponto. Bom, vamos agora para a nossa 15ª questão, tá? Dinheiro é a coisa mais importante do mundo. Os termos grifados, tanto na frase acima quanto nas alternativas, exercem a mesma função sintática, exceto é.
Ó, então ele quer, aqui não é, ele quer a errada em relação ao que eu for fazer na no enunciado. Ó, porque agora eu vou fazer a análise sintática disso aqui. Que é a coisa mais importante desse mundo? O dinheiro. Então eu tenho aqui, ó, sujeito simples. A professora, mas não é isso que está grifado, não. Ô, cara pálida, o que a professora falou com você? Fofura da titia. Primeira coisa que você tem que achar é o sujeito. Tá aqui. Então, mesmo que esteja marcado outro termo, eu sou obrigado a achar o sujeito, é claro que é. Isso é o óbvio. Aí você vem aqui, o é. Lembra o que eu falei? Primeira coisa, eu acho sujeito. Quem é que? Dinheiro, sujeito simples. Volta no verbo. Agora eu posso fazer a transitividade, né, professora? Claro que não. Esse faz parte da lista dos verbos de ligação. Tem que ver se faz parte da lista dos verbos de ligação. É o segundo passo. E importantíssimo. Lista dos verbos de ligação. Quais são os verbos de ligação? Vou colocar aqui de presente para vocês, ó. Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, continuar, parecer, tornar-se, andar e virar. São 9 verbos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza. Mas tem um outro aqui que a gente põe na interrogação, que só em algumas circunstâncias é que ele vai poder ser chamado de verbo de ligação. Por exemplo, eu vivo feliz, significa que eu estou sempre feliz, então ele vai ser o verbo de ligação, tá? O mesmo acontece com andar, tá? Eu ando feliz. Você está caminhando? Não, você anda feliz porque você está sempre feliz. Maravilha, tipo eu assim, feliz sempre. Então, esses dois, eles vão trazer uma certa dúvida. Por quê? Porque é o seguinte, quando eu falo eu ando pela estrada feliz, significa que eu caminho e estou feliz. Aí o andar é intransitivo. O mesmo é assim, eu vivo nesta casa feliz, quer dizer que você mora nessa casa, intransitivo e feliz. Aí ele não vai ser chamado de verbo de ligação. Ele só vai ser chamado de verbo de ligação se ele tiver somente a caracterização do que está acontecendo para o sujeito, tá? Fora isso, ele não é chamado de verbo de ligação, não. Ele vai ser chamado de intransitivo, tá? Então, são esses aqui os verbos de ligação. Ó, bonito para vocês, tá? Muito fofo. Olha que coisa mais linda. Minha letra fica horrorosa nisso aqui. Minha letra é tão linda, gente. Nossa, vocês soubessem. Então, aí ele faz parte, porque aqui, ó, tá o ser aqui, ó. Vamos pegar aqui se ele faz parte da lista dos verbos de ligação, ó. Verbo ser, tá aqui. É. Agora, meu amigo, se você não sabe que o é faz parte da lista dos verbos de ligação e que ele é o verbo ser conjugado, eu aconselho você estudar as conjugações verbais, principalmente do verbo ser, porque ele tem variações no seu radical assim absurdas, tá? Então, tem que saber que o é o verbo ser. Aí, a coisa mais importante do mundo está caracterizando o dinheiro? Tá caracterizando o dinheiro. Então, isso aqui nós temos um predicativo do sujeito. Então, aqui nós temos o predicativo do sujeito. Agora, eu já entendi o que ele quer. Ele quer que todos tenham predicativo do sujeito e quer que eu marque aquele que não tem predicativo do sujeito. Maravilha. Bora lá. A vida deveria ser, ó, deveria ser. Que é que deveria ser? A vida, sujeito.
deveria ser uma locução verbal, cujo verbo principal é o ser. Então, o verbo principal é de ligação e o boa está caracterizando a vida. Boa. Então, esse aqui é verdadeiro. Esse é predicativo do sujeito, que é boa, tá? Esse apetite social é. Que é raríssimo? Esse apetite social, sujeito. Raríssimo está caracterizando apetite social. Então, eu tenho predicativo do sujeito, verdadeiro. É o verbo ser aqui de novo. Um amigo meu estava ofendido. Então, quem é que estava ofendido? Um amigo meu, sujeito. Estava faz parte da lista dos verbos de ligação? Deixa eu ver. Ah, ele aqui, ó. Estar. Faz sim. E ofendido está caracterizando um amigo meu? Está sim. Verdadeiro. Os homens ricos têm. Opa! O verbo ter está na lista, ó, ser, estar, permanecer, ficar, continuar, aparecer, tornar-se, dar, virar. Não, não está. Aí sim, porque, ó, homens ricos é sujeito. Ó, homens ricos é sujeito. Tem o quê? Enormes apetites sociais, objeto direto. Então, aqui está a falsa. Não é predicativo, é objeto direto, está aqui. Agora aqui, vamos fazer a última, né? Toda mulher, sujeito. Não é verbo de ligação, um romance. Está caracterizando uma mulher. Predicativo do sujeito. E aqui é verdadeiro. Tá? Gente, tem que fazer caminho. Eu chamo de passo a passo da análise sintática do período simples. Como é que é o passo a passo da análise sintática do período simples? Primeiro, cadê o sujeito? Depois, volta no verbo e vê se ele faz parte da lista dos verbos de ligação. É fácil. Para depois você ver a transitividade. Esse é o passo a passo. Se você fizer isso às avessas, você vai errar na análise sintática, tá? E observe, em todas as alternativas eu procurei o sujeito, para não correr o risco de classificar errado o predicativo, tá? Ou o objeto, né? A gente tem que ficar muito atento a isso. Bom, vamos continuar, né? Deixa eu tomar um golinho aqui, porque ó, a garganta tá seca. Bora lá, gente. É com imenso prazer que entrego em suas mãos os parâmetros curriculares nacionais de quinta a oitava séries. Um trabalho que foi cuidadosamente elaborado e discutido com os educadores de todo o país para atualizar e dar um novo impulso à educação fundamental. Cumprimos, com este ato, a obrigação de oferecer aos professores brasileiros as informações necessárias para a organização do processo de ensino-aprendizagem e uma ajuda concreta para sua prática cotidiana. MEC. Não é núcleo de objeto direto. Então, observe, ele coloca aqui os numerozinhos aqui, nós temos que achar os numerozinhos aqui, ó. Tá aqui. Depois o 2 tá aqui. Depois o 3 tá aqui, ó, está aqui. Depois o 4 tá aqui. Depois o 5 tá aqui. Ah, professor, por que que você fala tá? Ué, por que que eu vou falar está? É meio pedante, né? Então, deixa tá mesmo, porque aqui eu tô falando na oralidade. Bora lá. Então, vamos lá. Quem entrega, entrega alguma coisa. Lembrem-se, o núcleo é sempre um substantivo. Então, isso aqui é núcleo do objeto direto. Tá aqui. Entregou o quê? Objeto direto. Então, tá aqui. Depois, o outro. E dar o quê? Um novo impulso. Ó, dar um novo impulso. Núcleo, impulso. Tá aqui. Núcleo do objeto direto. Tá aqui. Gente, lembrem-se, o núcleo é sempre um substantivo, tá? Então, vamos lá. Ah, cumprimos com este ato, cumprimos o quê? A obrigação, tá aqui. Então, a obrigação vai ser núcleo
do objeto direto. Tá aqui. Beleza? Oferecer a quem? Aos professores. Então, professores vai ser núcleo? Vai. Professores vai ser núcleo. Só que é núcleo do objeto indireto. A perguntinha barreira que tem ali, ó. Oferecer a quem? Tem a barreira da preposição. Então, professores não é núcleo do objeto direto. É núcleo do objeto indireto. Observem, eu fiz no enunciado. Depois eu vim achar a resposta aqui, tá? Depois vamos conferir agora. Então, oferecer a quem? Oferecer o quê? As informações. Então, informações é núcleo do objeto direto, tá? Então, é o núcleo do objeto direto. Então, o único que pode ser respondido aqui é na letra D, núcleo do objeto indireto, professores. Muito fácil essa questão, é uma questão que você tem que ter cuidado, e aquela vela máxima, né? Vamos aderir ao programa da Tia Ig, tá? Perca 1 minuto e ganhe 1 ponto. É o tipo de questão que a pessoa que não tem paciência erra. A gente não pode ser a pessoa que não tem paciência, não, tá? Bora lá. Assinale a alternativa em que a palavra em destaque está determinando o sujeito. Então, ele quer que esteja determinando o sujeito. Esse determinar aqui pode ser caracterizar, especificar. Vamos ver. Sem olhar para o Félix, sentia-o. Quem é que sentia? Ele. Ele ou ela? A gente não sabe. Sujeito existencial, ó. Mas aqui também tem que fazer análise sintática? Tem. Sentia quem? Ele. Objeto direto. Subjugado é quem sentia? Ou subjugado é a pessoa? É o objeto direto. Então, aqui eu tenho predicativo do objeto direto. Está caracterizando o objeto direto. Está determinando o objeto direto. Então, aqui está falso. Falso. E foi esse livro que me meteu em brios. Achei-o seguramente medíocre. Quem é que achei? Eu. Está aqui. Sujeito existencial oculto elíptico. Achei quem? Ele. Objeto direto. Então, medíocre. Medíocre está caracterizando ele. Não sou eu que sou medíocre, não. Então, isso aqui é predicativo do objeto direto. Tá? Se eu tenho predicativo do objeto direto, não pode ser essa. Não está determinando o sujeito. Falso. Pretas e moleques espiavam-me, curiosos. Então, quem é que me espiavam? Ó, pega o verbo e pergunta. Quem é que me espiavam? Pretas e moleques. Tenho 2 núcleos, sujeito composto. Composto, tá? Espiavam quem? Eu. Objeto direto. Eu, curiosos? Ah, são as pretas e os moleques que estão curiosos. Então, está aqui o que eu estou procurando. É o que está determinando o sujeito composto, tá? Aqui ele teve um gesto quase imperceptível de orgulho molestado, achou naturalmente esquisita. Quem é que achou? Ele. Ó, ele achou, tá? Que esse ele que está aqui, ele está subentendido aqui, tá? Esquisita ele? Não. Então vamos ver quem que é esquisita. Achou quem? A curiosidade de um estranho. Então, esquisita é a curiosidade de um estranho. Então, esquisita é predicativo do objeto direto. Então, aqui está falso também. Resposta, resposta letra C. Eu tenho que informar a vocês uma coisa muito importante. Muito, muito importante. Por isso que é necessário que vocês saibam as classes gramaticais. O adjetivo, anotem isso, gente. O adjetivo só pode exercer 2 funções sintáticas, tá? Na língua portuguesa. Ele só vai poder ser ou adjunto adnominal ou predicativo do sujeito ou do objeto, tá? Então, eu tenho somente 2 funções sintáticas para o adjetivo. E eu tenho que ficar ligado nisso. Quando você tiver dúvida, olha a classe morfológica que pertença.
Porque adjetivo não gera adjunta adverbial. Adjetivo não gera objeto. Então, ele só vai poder gerar duas funções sintáticas: adjunta de nominal e predicativo. Por que que eu estou dizendo isso? Porque muita gente acaba classificando o adjetivo como objeto. Quer ver? Encontrei o nervoso. Não, vamos lá. Chamei-lhe de nervoso. Desculpa. Chamei-lhe de nervoso. Aí você vem e fala assim: quem chama, chama alguém de alguma coisa. É mesmo, gente? Nervoso é adjetivo, tá? Nervoso é adjetivo. E como adjetivo, ele não pode funcionar como objeto, não. Chamei a quem? A ele. De quê? De nervoso. É assim que vocês pensam. Aí você vai ter o a ele como objeto indireto e o de nervoso como objeto indireto também. Ou seja, você vai ter dois objetos indiretos diferentes para o mesmo verbo. Tá tudo errado, tá? Primeiro, nervoso é adjetivo. Se ele é adjetivo, ele só pode exercer duas funções: adjunta de nominal ou predicativo. Então, nesse caso, nervoso está caracterizando ele. É predicativo do objeto, tá? O predicativo é muito importante porque ele traz essas nuances, ainda mais quando se tratam de verbos que podem ser transitivos diretos e indiretos. Se tem predicativo, ele vai ser, ele pode ser formado por substantivo, pode, mas se tem adjetivo, ele só pode ser predicativo ou adjunta de nominal, tá? Então, por exemplo, chamei-o de diretor. Aí você tem que ficar antenado, tá? Chamei quem? Ele. De diretor é o objeto indireto? Não. Diretor está caracterizando ele. Mesmo sendo um substantivo, está com a função de predicativo. Entendam? Eu não estou dizendo que só o adjetivo pode ser predicativo, não. O substantivo também pode ser predicativo, desde que esteja caracterizando ou sujeito ao objeto, tá? Ah, e outra, predicativo pode vir antecedido de preposição? Pode. Nada impede que predicativo seja antecedido de preposição. Nada. E daí a ideia de você confundir o predicativo com objeto indireto, tá? Então é isso aí que eu chamo a atenção de vocês, porque isso é muito importante. De novo, se você tem um adjetivo, ele só pode ser adjunta de nominal ou predicativo, tá? Mas se você tiver alguém caracterizando um outro termo, se está caracterizando, mesmo sendo substantivo, ele é predicativo, tá? Fica ligado nisso. Continuando, bora lá. Observe o seguinte trecho do poema: Homem comum de Ferreira Goulart. Ando a pé, de ônibus, de táxi, de avião, e a vida sopra dentro de mim, pânica, feito a chama de um maçarico. Interessante. No trecho lido, o termo pânica tem o seguinte valor sintático, que é a análise sintática, né, gente? E semântico. Semântico significa significado. Lembra que eu falei que eles adoram essa palavrinha? Significado, sentido, sentido da palavra, tá? Bom, então vamos lá. Vou pegar primeiro pelo semântico, que vai vai me facilitar. Assustada, pânica, pode ser assustada, pode ser estática, não. Então já está eliminada. Uma pessoa em pânico, gente, uma pessoa apavorada. Amedrontada, pode ser amedrontada. Apavorada, pode ser, pode ser. Esquecida, não. Então, nisso eu já eliminei a letra B e a letra E, certo? Vamos para a análise sintática. Vamos lá. Então, sopra dentro de mim pânica. Quem é que sopra pânica? Pânica é a vida, não é? Tá? Vai ser predicativo do sujeito, que está caracterizando a vida, certo? Predicativo do sujeito está aqui. Fácil demais, tá? Então, observe o que eu fiz. É estratégia. Você vai ver se você vai analisar o primeiro termo ou o segundo. Se você tivesse analisado o primeiro termo primeiro, você ia ter predicativo do sujeito na A, na B e na E, certo? Aí você
eliminaria a B e a E, porque estática e esquecida não seria jamais, só poderia ser assustada. Resposta letra A. Cada um faz a sua estratégia para fazer a questão, né? Indique um item em que ocorre o mesmo tipo sintático de complemento nominal. Que é em estudioso. Estudioso de quê? Quer dizer, as relações são estudadas, né? Estudioso é um adjetivo. Então, vamos lá para ver complemento nominal? Então, vamos lá, ó. Complemento nominal. Quais são as classes morfológicas, as classes de palavras, que exigem complemento nominal? Ó, adjetivo. Adjetivo exige, pode exigir. Advérbio. Tá? Então, adjetivo, advérbio e substantivo abstrato. São essas as classes de palavras que podem pedir complemento nominal, que a gente fala que rege complemento nominal. Mas é todo adjetivo que rege complemento nominal? Por exemplo, eu estou feliz. Feliz rege complemento. Você fala feliz de quê? Não, tá? É todo advérbio, eu moro aqui. Você fala aqui de quê? Também não. Vai dar, é um advérbio, mas não está regendo o complemento, não. Tá? E isso tem que ficar muito claro, porque não são todos os adjetivos, nem todos os advérbios e nem todos os substantivos abstratos, tá? A gente tem que estudar regência nominal. Na regência nominal vão aparecer os adjetivos, os advérbios, os substantivos abstratos que regem preposição. Ou seja, são aqueles que vão exigir complemento nominal. Tá bem? Bora lá. Então, aqui eu tenho complemento nominal. Porque estudioso é um adjetivo que está regendo o complemento nominal. Aqui eu tenho apaixonada. Apaixonada também é um adjetivo. Falei assim, estou apaixonada. Eu, hein? Pelo quê? Eu, hein, gente? Que doideira. Que loucura. A câmera desligou de repente. Vamos voltar lá. Que loucura. Vamos ver aqui. É, essas coisas acontecem, né, gente? Nas melhores famílias. Então, vamos lá, ó. Aí, onde eu estava? Ah, eu estava aqui. Que estudioso rege complemento nominal. E apaixonada? Apaixonada rege complemento nominal. Está aqui a resposta. Porque apaixonada é um adjetivo que rege complemento nominal, igual estudioso rege complemento nominal. Agora, sinais. Sinais é concreto. Não rege complemento nominal. Teorias. Teorias é concreto. Fórmulas. Concreto também. Ponham na cabeça de vocês. Substantivo concreto não rege complemento nominal, ok? E nem todo abstrato, nem todo adjetivo e nem todo advérbio vão reger complemento nominal, tá? Bom, agora vamos para a nossa última questão, né? Aí a gente vai completar as nossas 10 maravilhosas, né? Que tá aqui, ó. Só respira. Quem é que respira? Ele ou ela, né? Respira é verbo intransitivo, porque não tem, não pede, não respira o quê, nem de quê, nem sobre quê. Fora é advérbio de, fora é advérbio de lugar, que está regendo complemento nominal. Lembra que eu falei para vocês? Adjetivo, substantivo abstrato e advérbio podem regir complemento nominal. Então, isso vai dar aqui resposta, letra B de bola, tá? Bom, gente, olha só, chegamos à conclusão, né, à confecção de mais 10 questões. 10 questões que nós fizemos, tá?
sobre análise sintática do período simples. Aqui nós vimos a transitividade dos verbos, dos objetos, dos adjuntos adnominais, os complementos nominais, adjuntos adverbiais. Isso cai demais em concurso público, tá? Deem especial atenção aos predicativos, principalmente com aqueles verbos que a gente julga que sejam transitivos diretos e indiretos, porque quando você tem um adjetivo, você não vai ter objeto, você vai ter ou adjunto adnominal ou um predicativo, tá bom? Do sujeito ou do objeto, tanto faz. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa lista, que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida que houver, vocês podem colocar a dúvida nos comentários, porque eu respondo, tá bem? E se você ainda não é inscrito, inscreva-se, tá? E deixe lá o seu joinha, se gostou. Se não gostou, deixa o seu não gostei. E se você ainda tem vontade de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, faça isso. Se você achar que está ajudando, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas também possam ter acesso a esse conhecimento. Até a próxima, gente. Beijo da tia Ig. Fiquem com Deus. Tchau.